uma empresa familiar, né? Então os outros sócios são pais, tios e o meu irmão que é o cervejeiro, né? Então as receitas partem dele. Hoje, obviamente, como já estamos encaminhados, depois de quase 3 anos aí de mercado, nós já temos outro cervejeiro que é o Guilherme lá, né? Que é o Guilherme. Ele já praticamente toca a produção, né? Só que isso já vem de uma receita pronta, né? A gente consegue fazer isso. Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui, vou tentar ser bem breve para não ser, até porque é muita informação, mas eu vou tentar explicar um pouco o processo da fabricação da cerveja, né, para vocês entenderem de onde é que vem os insumos, do porquê das coisas, né, de como é que faz, por que fica assim no final das contas. E depois eu vou levar vocês para conhecer a loja, vocês todos já conhecem. Daí lá a gente explica um pouquinho de como é que a gente trabalha na parte comercial, né, com turistas e tal, com a cidade, que é o principal foco de vocês e coisas do tipo. Tá? Tu vai querer falar um pouquinho do projeto também que vocês estão tendo, né? E aí o projeto com eles é, na verdade, além daqui do trabalho aqui dentro, é ter junto um site, um venda online. Um site que hoje a gente não tem, na verdade, a gente só trabalha com redes sociais, mas daí com um projeto, acho que tá ficando bonzinho, sabe? Daí eu acho que dá pra tentar colocar no mercado uma coisa mais legal e não sei, fazer promessa de campanha aqui. Isso. Tá, gente, então assim, para a fabricação de cerveja, a gente pensa sempre em 4 ingredientes básicos, tá? Então sempre que eu falar aqui de cor, aroma, sabor, vocês vão pensar nesses 4 ingredientes, tá? Mas isso não impede de eu colocar especiarias na cerveja, que também vão dar aromas e sabores, frutas na cerveja, que também vão dar cor, aroma e sabor. Tá? Então eu vou falar dos 4, mas vocês pensem que o mundo da cerveja é infinito. Eu posso colocar o que eu quiser dentro da cerveja, lógico, desde que a lei permita, né? Mas se não existisse governo, a gente poderia colocar o que quisesse. Então eu vou falar sempre desses 4, mas vocês ampliem a mente de vocês pensando que se eu quiser colocar sangue de boi, vai ficar vermelha a cerveja, mas ninguém vai querer gostar disso. Tá? Então vamos lá. Os 4 ingredientes básicos da cerveja então são água, malte, lúpulo e levedura. Tá? A água todos vocês já conhecem, a cervejaria usa a água da rede mesmo de Nova Trento, a água da Samai. Por incrível que pareça, é uma água muito boa. Por incrível que pareça, não, parece que realmente é boa, tá? Inclusive quando a gente pegou aqui o galpão, a primeira coisa que a gente fez foi fazer análise da água, veio 100%, e tinha um mestre cervejeiro montando os equipamentos conosco, né, que veio dessa empresa Zegra, cerveja e equipamentos, e ele olhou a análise e falou, cara, vocês não precisam fazer nada com essa água, nem tirar o cloro. A gente tem pouco cloro na nossa água, a gente conseguiria fazer cerveja até... Mesmo assim a gente tem um filtro para cloro e tudo, a gente retira. Mas a água de Nova Trento, ela é muito boa para isso, tá? Ela é uma água muito boa para fazer cervejas leves. Por exemplo, a Pilsen, que representa 80% da nossa produção. Mas se eu quiser fazer alguma água que eu preciso de dureza, mais sais, eu consigo replicar isso. Hoje em dia a gente já tem tecnologia e cálculos que eu consigo jogar sais na água, que eu consigo replicar uma água para fazer uma cerveja da Inglaterra, por exemplo. E lá a água tem mais sais, ela é uma água mais dura. Tá? Se fosse o contrário, se a nossa água fosse muito dura, eu não conseguiria fazer uma Pilsen, porque o custo para desmineralizar uma água seria muito grande. Tá? Depois nós temos o malte, é um dos mais importantes. O que é o malte? É o grãozinho da cevada, ou do trigo, ou do centeio malteado. Aqui na cervejaria, eu acho que uns 90% do que a gente utiliza é malte de cevada, uns 80%, digamos. Tem um pouco de malte de trigo que a gente utiliza, e malte de centeio a gente já utilizou numa receita, hoje a gente não fabrica mais. O que é o malte? É o grãozinho lá, iniciada a germinação. Agora vocês vão para a aula de biologia. Quando a gente umedece o grão, ele vai começar a florescer. Então logo que sai o folículo lá do grão, ele está com umas cadeias de açúcar muito grandes, a cevada. E esse açúcar é feito para daí a própria planta ter o que comer para gastar essa energia para poder crescer, certo? E esses açúcares são muito grandes para conseguir fazer cerveja. Então na malteação,
a própria planta já começa a quebrar esses açúcares em moléculas cada vez menores. Não é nem açúcar ainda, acho que é amido. A aula de biologia, eu saí do colégio já faz 10 anos, não lembro mais essas coisas. Então a cevada, assim que começa essa germinação, eles secam ela, né? Então eles interrompem a germinação a seco, porque a gente fica então com um grãozinho bem crocante. Se a gente simplesmente secar ele vira o malte Pilsen. É o malte base para quase todas as cervejas. Esse malte é bem clarinho e se tu comer ele, dá para comer tranquilamente, vai parecer um fandango sem sal. Agora, se eu caramelizar esse grão, é a mesma cevada, pensa assim, é sempre o mesmo grão de cevada. Se eu caramelizar ele vai ficar com uma corzinha mais acobreada e vai me dar mais alguns aromas de frutas secas, de caramelo. Esse é o malte caramelo, o carahé, o caramunique, tem vários tipos. Depois lá na loja eu vou ter uma tabela de maltes, vocês vão conseguir ver tudo isso que eu estou falando, tá? Se eu torrar o grão, eu vou ter maltes escuros. Então sempre que vocês pegar uma cerveja escura na mão, lembrem que ele vai malte torrado. Então essa torra do grão vai soltar alguns aromas de café, de chocolate, tudo porque lembra, pela torrefação, né, do grão, vai lembrar. Então sempre o que dá cor à cerveja, lembrando desses 4 ingredientes somente, é o malte. Tá? O que vai dar cor para a cerveja é o malte. O terceiro ingrediente é o lúpulo. Eu não tenho para vocês ver nem provar, mas ele é uma planta trepadeira. Nós vamos pegar um potinho de lúpulo lá. Interessante. É uma planta trepadeira que vai dar, tem várias características para a cerveja. As principais são aroma, amargor. Então geralmente a cerveja é amarga por causa do lúpulo, tá? E ela também funciona como um antioxidante assim, da cerveja. Então quanto mais lúpulo uma cerveja tiver, o álcool também é um antioxidante. Então quanto mais álcool a cerveja tiver, maior validade ela vai ter, tá? E o último ingrediente é a levedura, que é o fermento que vai quebrar esse amido, esse carboidrato que eu mencionei, e vai transformar em 3 coisas básicas: energia em forma de calor, gás carbônico e álcool, tá? Que é o que a gente procura na cerveja, então, a refrescância do gás carbônico e o álcool para dormir. Tá? Então vamos explicar aqui o processo aqui para vocês. Vocês podem acompanhar a gente da cervejaria, tá? Mas uma boa cerveja depende lá da fazenda, de um bom lúpulo, uma boa malteação, tá? Mas eu vou explicar o nosso processo aqui. Eu vou passar agora o lúpulo para vocês. Se vocês quiserem comer, podem comer, não tem... é horrível, mas o cheiro dele vocês vão perceber o aroma muito bom que ele tem, tá? E podem comer mesmo, é ruim, mas talvez seja a única vez na vida que vocês vão poder comer lúpulo, não vai fazer mal. Que nem eu falei para vocês, o lúpulo é uma trepadeira, a gente quer a flor do lúpulo, tá? Para nós ela já vem quase triturada e reprensada em pellet. Pellet, para quem não sabe, é a ação de coelho. A ação de coelho é em pellet. Então vocês vão ver isso aqui é pellet. Ele já vem assim pra gente, de forma industrializada. Toda a cadeia é refrigerada e tal, porque é um produto que vai sofrer muito com oxidação. E o lúpulo velho tem cheiro de queijo velho. Então, sempre muito fresco, a gente tem que utilizar ele, tá? Bem, mas vamos voltar aqui. O grão da cevada vai chegar pra gente em sacas de 50 ou 25 quilos, algumas sacas menores quando é menos utilizado. E ele vai passar por um moinho que tem essa sala aqui atrás. Eu não vou mostrar o moinho para vocês, porque é simplesmente uma caixa, não dá para ver o moinho. E é um ambiente bem sujo, porque quando a gente moe sai bastante pó, tá? Mas o que eu quero fazer na moagem do grão? Separar a casca, lembra da cevadinha, né? Separar a casca da parte branca interna. Eu preciso quebrar a parte branca para o meu processo ter mais acesso aos açúcares, a parte branca de dentro do grão. E a casca tem que estar o mais inteira possível, porque eu não posso ficar quebrando casca, vai me dar tanino. Alguém aqui já tomou vinho seco? Caqui verde? Não trava a boca? Isso é tanino. Então se eu quebrar a casca da cevada, vai liberar tanino e vai dar uma cerveja que vai travar a boca também. Tem outros motivos que a cerveja pode ter tanino, mas esse é um dos principais. Então o grão já moído é adicionado nessa primeira tina aqui, ó. Essa primeira tina a gente chama de tina de mostura. É onde a gente vai fabricar o mosto
da cerveja. O mosto é o líquido doce antes de fermentar, antes de virar cerveja. O mosto do vinho, por exemplo, nada mais é do que suco de uva. É o grão, né, a uva já separada, o suco do bagaço. Aqui nessa primeira tina são feitas várias temperaturas durante alguns tempos para ir quebrando cada cadeia de carboidrato. Porque tem algumas cadeias que vão me dar mais espuma na cerveja. Então se eu quero uma cerveja com mais espuma, eu deixo determinado tempo e determinada temperatura. Eu quero ela com menos espuma, eu deixo menos tempo. Eu quero uma cerveja que fique mais seca, aquela cerveja tipo brute espumante, sabe? Quando tu bebe já seca a boca. Eu tenho que deixar durante determinado tempo, numa certa temperatura, para quebrar aquele açúcar específico. Se eu quero uma cerveja mais encorpada, eu deixo menos tempo, né? Então isso fica para 15, 20 minutos em cada rampa de temperatura, 45, 50, 60 graus, mais ou menos assim, tá? Depois a gente faz um teste de iodo, que é adicionar, a gente pega um pouquinho da amostra, joga iodo. Se o iodo não reagir com o grão, quer dizer que a gente não tem mais açúcar que é fermentável ali. Então a gente consegue ir para a próxima etapa. Então essa etapa aqui deve demorar 1 hora, 1h20, 1h30, ok? A segunda etapa é a tina de clarificação ou tina filtro. Ela tem um fundo falso, vocês vão poder subir na plataforma, vão poder ver, pode tirar foto. Pergunta, Guilherme, ô Teto, tem produção? Estão limpando? Tá. A tina tem um fundo falso, onde o líquido vai ficar recirculando. Até ele ficar com uma cor certa, o cervejeiro olha, pô, tá com a cor legal, vai para a próxima etapa. Então aqui a gente separa o bagaço do mosto. Lá para a terceira tina só vai líquido, aquele líquido bem doce, né, que vem toda da maltose, tudo do açúcar do grão. E aqui nessa tina aqui vai ficar o bagaço molhado. O bagaço molhado depois ele vira ração animal. Tem um produtor aqui na rua de trás e ele recolhe, a gente tem que dizer isso é especificado via documento, e o resíduo da cervejaria, no caso a parte do bagaço, é destinada à ração animal, tá, gente? Lá na terceira tina, então, é a tina de fervura. Vocês podem ver que ela tem um chaminé. Então ali a gente ferve o mosto. Ferve por 2 motivos. Primeiro, tem que eliminar alguns odores e aromas indesejáveis que vêm da casca do grão ou do próprio grão. Se tu não fizer isso, a tua cerveja fica com gosto de milho cozido. É bem ruim, bem horrível. E depois tu tem que esterilizar o mosto. Então a gente ferve por esse motivo. E é nesse processo que a gente adiciona o lúpulo. Tá? Então o lúpulo é adicionado ali. O lúpulo, de novo, ele tem 2 características. Amargor, então o lúpulo que eu quero que dê amargor para minha cerveja eu adiciono no início. E aroma, que é o lúpulo que eu adiciono no final. Tem lúpulos para aroma que a gente só adiciona depois mesmo do processo todo. Tá? Porque daí ele não dá amargor e só dá aroma. Enfim. Então agora eu vou deixar vocês subir para ver essas 3 tinas. Depois eu vou explicar o processo da fermentação bem rapidinho. Que é o líquido doce, cheio de açúcar, de maltose, no caso, estou falando besteira agora? Maltose, tá certo. Com lúpulo pronto para fermentar. Então ele sai daquela terceira tina e vem para os nossos fermentadores, que são as crianças aqui em pé. Eu tenho um fermentador de 5.000 litros, que é esse grande, e 5 fermentadores de 2.000 litros. Então a cervejaria Ferro fabrica nominalmente 15.000 litros de cerveja por mês. Acontece que no verão isso baixa para uns 11, 12, e no verão, no inverno 11, 12, e no verão vai para uns 18, 19 mil. Não sei como, imagina. Teoricamente seriam 15 mil por mês, a gente consegue fazer 20. Tem cerveja que gira em menos de 15 dias, para você fazer 2 fabricações. Então o que acontece aqui? A gente adiciona a levedura, e a levedura ela vai transformar todos esses açúcares em álcool e levedura, e álcool e gás carbônico, e temperatura. Por isso que esses tanques são todos refrigerados. Podem ver que tem até alguns que estão suados, né? Esse 3 possivelmente está vazio, por isso que não está suado. Ou não. Ele está fermentando a 20 graus, então está suando pouco. Nós estamos numa temperatura mais ou menos igual ao tempo. Os outros já não, esse aqui já está 0,2, 0,9, então ele está suando, né? Então sempre refrigerado, porque a temperatura sobe, senão eu perco o controle da fermentação. Álcool e gás carbônico também é gerado ali.
Aqui eu tenho uma grande diferenciação, que você já deve ter ouvido falar, que são as lagers e as ales. Por exemplo, vocês pegam uma Brahma, a Brahma mostra como Pilsen, mas a Pilsen está dentro das lagers, mas se vocês pegarem uma Budweiser, está lá American Lager, o estilo da cerveja, ou a Heineken Premium Lager. As lagers são as cervejas de baixa fermentação, são cervejas que a fermentação ocorre na parte inferior do tanque, e não vão me dar muito aromas provenientes da levedura e tal, são cervejas que vão me dar mais aromas do malte, geralmente, tá? Não são 100% das lagers, mas uns 95%. As ales são cervejas de alta fermentação, a fermentação ocorre na parte superior do tanque, a fermentação ocorre em uma temperatura mais alta, e a cerveja me traz mais complexidade de aromas, principalmente da levedura, ou até de alguns outros ingredientes que também podem vir, do malte, do lúpulo. Mas são cervejas tendem a ser mais complexas, tá? Falando de estilos de cerveja, eu devo ter 80% dos estilos de cerveja são ales e 20% são lagers. Falando de produção mundial, 98% das cervejas produzidas no mundo são lagers, porque a Pilsen e a American Lager são as cervejas mais consumidas no mundo, e essas cervejas são lagers, são cervejas de baixa fermentação. Então a Pilsen é a cerveja mais famosa do mundo. Se eu falar cerveja para vocês, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é um copo, uma cerveja dourada ou amarelo palha, isso vai ser uma American Lager ou uma Pilsen. Mas eu tenho mais de 300 estilos de cerveja catalogados, tá, que eu posso fazer. Então tentem fugir um pouco da bolha da cerveja como aquela coisa amarela e pensem no mundo todo de cervejas que eu tenho, tá? Acabou a fermentação, a gente vai para maturação. A gente faz maturação sempre a frio, a gente joga 0 graus. O que é esse tempo de maturação? É um tempo para arredondar a cerveja. Ali é o processo chato do cervejeiro, que a cada 1 dia, 2 dias ele tem que vir aqui provar a cerveja, ver se ela já está boa ou não para ir para o mercado. Na maturação ela vai decantar alguma coisa que ficou ali, alguma proteína muito grande, algum açúcar muito grande, alguma casca de cevada que porventura tenha ido para o tanque, a própria levedura, o próprio lúpulo, tudo isso é decantado. Por isso que os nossos tanques de fermentação têm esse cone embaixo, porque isso é retirado dessa abertura do fundo, né? Depois que eu tenho a cerveja pronta, então, já maturada, agora é só cerveja ali dentro, já está carbonatada, né? Porque a própria fermentação transforma o gás carbônico. Nós temos a grande diferença entre chopp e cerveja. O que vai direto para o barril daqui do fermentador a gente chama de chopp, tá? O que vai para a garrafa passa por essa máquina, que é um pasteurizador, e depois vai ser engarrafado, é o que a gente chama de cerveja. Então, se vocês olhar bem, não tem diferença nenhuma entre chopp e cerveja, apenas a diferença é pasteurização. E vocês consomem leite pasteurizado todo dia, e não é por isso que vocês deixam de chamar de leite. É leite pasteurizado ou leite in natura, leite não pasteurizado. Então isso é uma coisa que as cervejarias artesanais estão tentando lutar para acabar com esse termo chopp, ou pelo menos a diferenciação entre chopp e cerveja. Vamos pensar pelo menos simplesmente que chopp é a forma de servir a cerveja diretamente do barril não pasteurizado, tá? E a cerveja é na garrafa, normalmente a cerveja já pasteurizada e tal. Então tentem imaginar que não há essa diferenciação, tá? Então basicamente o processo de cerveja é isso, tá? Essa é a fabricação. Então eu cheguei no final, tem o que vai para o barril, que daí está dentro da câmara fria, que é esse container atrás da gente. Então o chopp, por não ser pasteurizado, toda a cadeia é refrigerada, né? Então aqui está todas as minhas cervejas que vão ser vendidas essa semana, esse mês, enfim, estão tudo ali refrigerado. Todas as cervejas que estão para consumo, tem que ter um consumo muito rápido, de 4 a 5 dias no barril, porque senão ele começa a ganhar aromas indesejáveis e tal. Por exemplo, na nossa loja nós temos aquela pequena câmara fria, então lá a minha cerveja está refrigerada naquela parede do campo. Então eu não tenho esse problema com ganhar algum aroma indesejado na cerveja, ou ela estragar, ela oxidar. Agora a cerveja, como ela pasteurizou, ela tem um tempo a mais de duração ali, de validades, 6 meses até 1 ano, dependendo do estilo. E daí a gente consegue ter um controle melhor. Para a nossa temperatura aqui, um país com bastante calor, praticamente é impossível trabalhar sem pasteurização. Porém, tu perde alguma coisa de aromas e sabores, tá?
Alguma dúvida então? Queres falar um pouco? Pode ser? Só atenção lá no Darlan e cuidado com as garrafas para você ficar passando pra lá e pra cá, tá? É muito fácil. Vai falar? Tá. Bom, quando eu comecei o estágio aqui, eu tava tentando procurar algo que tivesse faltando na empresa que eu pudesse introduzir nela. E a Alfero é uma empresa muito complexa, muito bem preparada, como vocês podem ver é tudo muito bonito aqui. E foi muito difícil ter achado alguma coisa ali no meio para eu conseguir introduzir. Foi aí que eu achei que não tinha um site. E é uma coisa que faz grande falta numa empresa que tem um marketing tão forte, não tem? Então, como eu trabalho nessa área, eu trabalho com programação, eu estou desenvolvendo um site que tem vendas dentro dele e ao mesmo tempo ele expõe a história da empresa e basicamente como funciona, né? E nesse site eu estou tentando, pelo menos por enquanto, né, introduzir uma aba de visitação, para que quando a pessoa vem aqui fazer uma visitação igual a gente está fazendo, ele tenha mais conteúdos, mais acessibilidade. Por exemplo, tipo, a pessoa vai lá, entra no site enquanto ela está na visitação e lá vai ter mais informações, como quando a pessoa está indo numa máquina daquela, por exemplo, pode ter lá um texto pequeno sobre como ela funciona e isso pode ajudar um pouco a pessoa a entender melhor o processo. E essa parte de visitação aí é mais que o Pedro. Então, quando a gente foi na ideia de escolher os termos e os lugares para fazer o projeto, a Alfero não estava na lista que podia ser feita. Conversei com o Rodrigo para inovar, porque todos nós sabemos que o foco turístico de Nova Trento é o foco religioso e um pouco gastronômico, mas já está meio que de certa forma saturado. Nós temos que buscar, como posso dizer, novos horizontes, novas vertentes que atraem novos turistas. E como já ocorria aqui no caso a visitação na Alfero, só que não era tipo, qualquer pessoa pode vir numa quarta-feira, sábado de tarde, com sua família sozinha e fazer a visitação, tem que um grupo, uma coisa assim. Eu e Darlan, a gente meio que, como ele teve ideia do site, coisa que ele foi comigo, a gente teve a ideia de divulgar e talvez abrir um dia específico no mês para fazer para esse pessoal que viesse sozinho, por exemplo, veio com minha família de tarde, eu queria observar, não quero fazer uma excursão porque, de certa forma, a excursão ela tira um pouco da liberdade do turista. Ela tem muitos horários, muito corrido, e às vezes quer vir com a família com tempo e coisa, e observar, e tem muita gente que aprecia muito a cerveja, é uma das bebidas mais consumidas no mundo, então acho que foi uma boa ideia. Hoje a gente não tem visitação hoje, né? Até por causa da dificuldade em marcar e tudo. Então a gente faz o que vocês estão tendo aqui, é uma exceção. A gente tem algumas outras visitações que vêm de grupos de gastronomia da Univale, que o Ídio que traz, inclusive. E
Então, com isso dali, talvez a gente consiga agilizar essa parte, né? O cara já está marcado lá no site, não me incomodou, não me ligou, porque eles ligam 500 vezes. Posso levar mais um? Não sei o que, não. Está lá no site, o cara faz automatizado, a gente continua tendo a nossa produção, que o foco realmente é esse. Né? E depois aí com a visitação, com eles marcados, ou pelo menos eles sabendo, né? Que nem que é a ideia do Pedro, né? A gente sabe que todo sábado às 11 horas da manhã tem visitação. Então eu não preciso nem agendar nada, eles já se programam com isso e vêm até aqui, né? Então vai ser legal por causa disso. O site realmente a gente não tinha. Não tem. Não queria ter. Então, a loja aqui, gente. A loja não era nem o projeto inicial da cervejaria, quando a gente abriu era só para ser indústria mesmo, só trabalhar com os comércios de Nova Atente. Só que no começo o pessoal começou a procurar muito a cervejaria lá já no começo. Então, foi um erro nosso, a gente deveria ter se tocado que isso realmente ia acontecer. Então a gente teve que adaptar uma loja. Pretende, né, no futuro, então, trazer mais estagiários, e se em algum momento também vocês precisarem de alguma coisa nossa lá da escola, alguma função, alguma ajuda, enfim, a gente sempre tem quem indicar, os que já estão saindo, né, algumas, como é que eu posso dizer, ideias, assim, que eles vêm, e sai muita coisa ali na escola, né, e como para as futuras que estão indo, e aí a gente está aqui com 19, né, 19 meninas que estão fazendo o curso, mas também estão 12 saindo esse ano. Então a importância é que a gente continuar com o nosso curso, né, profissionalizando, poucos, mas bem preparados para sair ali. Então a gente tem, toda quarta-feira à tarde a gente faz planejamento junto com os professores, projetos. Se vocês um dia quiserem participar, ter alguma ideia, quem nos agregar, né, alguma sugestão, a gente está aberto. Então, Érico, muito obrigado. Só tenho isso para te dizer, agradecer mesmo. Claro. Tá bom? Então é isso, gente. Se alguém quiser dar uma olhadinha nos produtos, com cuidado, se alguém